Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu comentei para vocês uns vídeos atrás de que o ser humano tem uma alimentação muito restrita. Ele usa um número de restrito muito pequeno de espécies comestíveis, apesar de nós termos à nossa disposição cerca de 80 mil espécies no planeta que podemos consumir. E mencionei que isso pode causar problemas de saúde devido a alergias, indisposições em parte da população mundial. E uma dessas indisposições, ela é causada pelo trigo, que é um dos produtos mais cultivados e mais consumido pelo ser humano. Então aqui nós temos esse slide mostrando que o trigo está em quarto lugar das commodities agrícolas mais amplamente cultivadas em todo o mundo. E devido a esse consumo universal, praticamente quase, não chega a ser 100%, mas um percentual altíssimo de seres humanos consome o trigo, ele tem causado um desconforto, uma intolerância em percentual da população mundial, que é chamada de doença celíaca. E essa intolerância, ela tem, dependendo da parte do planeta, dependendo da região, ela ocorre um mínimo de uma pessoa em cada 300, que dá em torno de 0,33% de pessoas daquela região, podendo ter um máximo de uma pessoa intolerante a cada 40, o que dá um percentual de 2,5%. E apesar disso, apenas 30% das pessoas que têm intolerância ao glúten, que têm a doença celíaca, são diagnosticadas corretamente. Então, 70% das pessoas que têm intolerância ao glúten não sabem que têm a doença celíaca. E por isso que eu acho extremamente importante mostrar nesse vídeo algumas características dessa doença e como é que nós podemos contornar esse problema, minimizar e talvez até resolver definitivamente, dependendo da situação individual, dependendo do indivíduo. Então, a doença celíaca, ela é uma doença intestinal inflamatória crônica, autoimune permanente, com predisposição genética. E ela tem presença de fatores imunológicos e antiambientais envolvidos. E os sintomas gastrointestinais que a gente tem à disposição na literatura com relação à doença celíaca é que em adultos há uma perda de peso, diarreia crônica, anemia, distensão abdominal, cansaço e indisposição. Em crianças, esses sintomas gastrointestinais ocorrem como deficiência de desenvolvimento, quer dizer, a criança cresce mais devagar, perda de peso, baixa estatura, vômito, diarreia, dor abdominal recorrente, intestino irritável e irritabilidade. E tem os sintomas não gastrointestinais, que tanto em adultos como em crianças são observados na forma de anemia, dermatite herpetiforme, neuropatia periférica, deficiência de ácido fólico, redução da densidade óssea e infertilidade não explicada. Esse é um grande problema que a gente tem encontrado por parte da população mundial e causado pelo glúten presente no trigo, que ele é formado por duas proteínas, a gliadina e a glutenina, e eles então causam esse desconforto, essa intolerância. Uma alternativa que nós temos à disposição é parar de consumir todo e qualquer alimento que tenha glúten. Então nós temos alternativas aí disponíveis como o consumo do milho, do arroz, da batata, da aveia, da mandioca ou então aipim, dependendo da região, ou macaxeira, dependendo da região do Brasil, que não tem o glúten. Só que é um pouco perigoso. Muitas vezes a pessoa sai para se alimentar, almoçar fora, jantar fora, e acaba consumindo um produto que tenha o glúten sem saber. E quando o indivíduo ele para de comer um determinado alimento, eu falei para vocês com relação à microbiota intestinal,
que nós precisamos de uma microbiota intestinal bem diversificada, mas quando o indivíduo para de consumir os produtos que contêm o glúten, essa população de micro-organismos tende a reduzir-se drasticamente ou até desaparecer do intestino do indivíduo. Então, apesar de ela não estar ajudando muito, a presença dela é muito importante. É melhor ter um pouquinho do que não ter nada, porque os sintomas podem ser muito mais agravantes. Então, essa estratégia é muito perigosa. O ideal, então, nós temos aí outras alternativas, ao invés de parar de consumir produtos que não tenham glúten, há uma corrente de especialistas que acham que poderia consumir produtos que contêm o glúten, mas usando enzimas na hora de sair para se alimentar fora, na hora de se alimentar, para evitar esse problema de consumir um produto sem saber que tem o glúten e causar o problema. Nós encontramos no mercado enzimas que podem ser ingeridas na hora da alimentação, junto na hora que a gente vai almoçar, jantar, tomar um café. E outra alternativa, que ela já é em escala industrial, é a própria indústria usa essas enzimas para quebrar o glúten presente nos alimentos, e esse produto já é comercializado sem a presença do glúten, certo? Mas uma outra corrente que eu acredito que seja mais adequada é a de fortalecer a microbiota intestinal capaz de degradar o glúten. Existe essa possibilidade. O que nós podemos fazer usando essa estratégia é, se o indivíduo ele consome, vamos imaginar, 50 gramas de trigo por dia, ele já causa problema, ele consumir um pouquinho menos do que isso daí. Naquela quantidade que não causa desconforto, que não causa a intolerância. Teria que ser um trabalho individual. Então, o que acontece? O indivíduo consumindo abaixo do limite de intolerância, ele vai alimentando essa microbiota intestinal e ela vai sendo mantida ali, podendo até aumentar, dependendo do indivíduo. E a outra é usar micro-organismos capazes de degradar o glúten via oral ou anal. Existe então a possibilidade de nós consumirmos, digerirmos bactérias capazes de degradar o glúten, ou então tem algumas empresas que já estão comprando fezes de pessoas normais que não têm intolerância. Eles pegam então essas fezes e colocam um supositório e usam então via anal no indivíduo que tem a intolerância ao glúten. E a micro-organismos das fezes do indivíduo sadio acabam se interagindo com nas fezes do indivíduo que tem um problema de intolerância e fortalecendo essa microbiota intestinal, o indivíduo podendo até ter uma vida normal. Essa é uma possibilidade muito grande e que já vem sendo feita. Então nós podemos fortalecer essa microbiota e aumentar esses micro-organismos capazes de degradar o glúten, e a pessoa pode voltar a ter uma vida normal, dependendo da situação. É uma estratégia já utilizada comercialmente, e o indivíduo então vai fortalecendo essa microbiota intestinal, podendo ter uma vida normal. Essa é uma estratégia talvez a mais indicada, no caso aí para quem tem a intolerância ao glúten. Qualquer situação que diminua ou fragilize a microbiota intestinal também pode criar esse problema aí, essa intolerância ao glúten. É muito difícil encontrarmos um médico no mercado de trabalho. Ele recomenda nós tomarmos determinados antibióticos, mas eles não alertam a população, ao paciente: olha, você está tomando antibiótico, um dos possíveis efeitos colaterais imediatos é que pelo menos parte da microbiota do seu intestino vai ser morta. Ela vai ser fragilizada.
Então, enquanto você estiver tomando antibiótico, por favor, tome iogurte, compre lactobacilos, receita, então, tem receita de lactobacilos, a consumo de iogurte, de queijo, de requeijão, de coalhada, de qualquer alimento que faça com que essa microbiota seja recomposta, é bem-vinda. Ela pode contrabalançar o efeito negativo do antibiótico. E isso deveria ser enfatizado por todo e qualquer profissional na hora de recomendar o uso de um antibiótico. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Dê um pouco de importância a isso. Nós, com certeza, sempre temos algum amigo, algum parente, ou nós mesmos que nós temos a intolerância ao glúten, nós desconhecemos ou não sabemos como tratar. Eu acredito que esse vídeo pode ajudar um pouco essas pessoas. Então, por favor, curta, compartilhe, se inscreva se ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo. Muito obrigado.